Bora começar mais uma aula aqui para você no Puxa Língua, seu canal com português, redação e interpretação de texto. Todo dia um conteúdo legal para você aí. Hoje nós vamos falar sobre mais uma das 6 funções da linguagem. Nossa, que bonito que ficou isso. Funções da linguagem. Dá para fazer um meme. Bota aqui, ó. Funções da linguagem. E nós estamos no módulo Linguagem Estilística, e eu tenho sempre que fazer isso quando eu falo de estilística, para dar um estilo, um charme, e Semântica. Esse módulo a gente dividiu em duas partes. Na primeira parte nós estamos falando de funções da linguagem. E aí nós temos uma aula introdutória e depois nós temos uma aula para cada uma das funções da linguagem. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o card para você da aula introdutória aí, beleza? E daqui a pouquinho, esperar só esse sair, eu já deixo o outro card. Então agora sim o card fica para você aí com a playlist com todas as aulas desse módulo. Por que nós dividimos dessa maneira? Primeiro, nós estamos nessa parte de funções da linguagem, vão ser aí a aula introdutória e mais 6 aulas, uma falando sobre cada uma das funções. Geralmente o pessoal que faz aula aí no YouTube faz uma aula só com tudo, explica mais ou menos, mas aqui eu quero explicar detalhe por detalhe para você, para não ficar dúvida. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre semântica, na segunda parte desse módulo. E aí, quando a gente for falar sobre semântica, nós vamos falar de sinônimos, de antônimos, de um monte de coisa legal também interessante para você. E você vai entender nessa segunda parte, que a gente vai falar ainda em breve, que não existe uma palavra sinônima, exatamente sinônima da outra. Pois é. Se você não sabia disso, então, você sabe que você tem que se inscrever aí no canal, já apareceu para você. Mas vamos para a aula de hoje para a gente ver qual que é a função que nós vamos falar hoje. Bem chegando na vibe, bora lá! Hoje nós vamos falar de função poética da linguagem, mas que beleza! Vamos falar de poesia hoje, vamos falar de sentimento, dor de corno, vamos falar de saudade, vamos falar de coisa boa. Nós temos aí uma imagem da Gretchen também, já que a gente está falando de coisa boa. Onde a Gretchen tá? Eu vou porque é meme na certa. Opa, que eu tô entregando spoiler. Deixa quieto. E aí nós temos outras imagens. Tem um megafone, tem uma cachoeira, mas não é aquele corrupto lá não. Como é que chama? Carlinhos Cachoeira? É esse mesmo que é bandido? Mas não é dele que nós vamos falar não. Tem aí então função poética da linguagem. Por que fala? Aí você já vai pensar assim, eu nem vou assistir essa aula, a função poética tá em poesia. Não necessariamente. Você pode ter uma poesia que não vai ter função poética. Sabia? E você pode ter outros textos que vão ter função poética. Por quê? Quando a gente fala de função poética, não é fazer poesia, poema, que você fica falando dos seus sentimentos, das dores, das angústias, porque isso aí está na função emotiva ou expressiva. Nós até já falamos sobre isso aqui, eu vou deixar um cardzinho para você aí. Nós já falamos dessa função emotiva ou expressiva da linguagem. Quando você fala de sentimentos, opiniões, emoções, tá lá na função emotiva ou expressiva. A função poética é diferente. Não é assim, não é por isso que o texto não vai estar ao mesmo tempo na função poética e na função emotiva. Ele pode estar nos dois ao mesmo tempo, não tem problema, nós já falamos disso outras vezes aqui, que o mesmo texto pode estar fazendo as duas coisas. Só que a função poética ela tem os seus diferenciais. Vamos ver. A ênfase, a gente sempre fala de onde está a ênfase no texto, né? Na função poética a ênfase está na elaboração do texto, na estética. E é aí que está o pulo do gato. Para que eu faço isso, né? Para quê? E é aí que está o pulo do gato. A ênfase está na elaboração do texto. Estar em fazer um texto bonito. E aí a pessoa que vai escrever vai usar rima, vai fazer a métrica direitinha, né? Que é aquela contagenzinha de sílabas sonoras e tudo. Vai fazer tudo bonitinho. E também ela vai usar algumas figuras de linguagem. Por exemplo, tem a aliteração, que é a repetição de sons de consoantes. Por exemplo, o vento, voa, vento, ventania, vem, volte. Você vai usando uma repetição de sons de V, por exemplo, que é um som consonantal. E tem a assonância,
que é a repetição de sons vocálicos, sons de vogais. Por exemplo, eu posso falar assim: a água aquieta a alma, alguma coisa assim. Eu sou péssimo para isso, né? Principalmente no momento assim de pressão, de fazer na hora, assim, não dá. Então, mas aí já fica o exemplo para você. O texto que vai ter rima, que vai ter métrica, que vai ter esse tipo de efeito. E também o texto pode aparecer assim, de formas diferenciadas, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas vamos ler o que está aí nas nossas definições de característica? Olha só. Primeiro, as palavras são escolhidas não apenas pelo significado, mas para provocar efeitos sonoros e estéticos. Quer dizer, o significado é importante? É importante. Mas o autor vai focar em fazer um texto esteticamente bonito. Às vezes ele vai trocar uma palavra por outra para poder dar a rima. Às vezes ele vai trocar uma palavra por outra para dar a assonância, a aliteração. Então o foco está no texto estar esteticamente bonito. Como eu falei para você, não necessariamente não necessariamente o texto vai ficar sem sentido. Tipo, não necessariamente não. De jeito nenhum o texto vai ficar sem sentido, porque se não tiver sentido, nem texto é. Mas o foco está aí em escolher as palavras direitinho. Quando você viu que o autor escolheu as palavras direito, fez rima, fez alguma coisa assim para ficar bonito, para na hora que você ler você falar assim, nossa, a pessoa gastou aqui. Ele está usando função poética, mesmo que o texto também transite por outro tipo de função. Nós temos aí então, o que mais que nós temos? Muitas vezes a forma de expor as palavras no texto pode ser diferenciada. E isso eu vou mostrar para você na prática. Às vezes a forma de colocar no papel, vou escrever aqui, vou fazer diferente. Eu vou mostrar, é melhor eu mostrar do que eu ficar explicando. O texto fica esteticamente bonito e ou interessante. Você lê o texto, às vezes você bate o olho e fala assim, nossa, mas que legal, deixa eu ler. Porque a hora que você bate o olho, você já vê que tem uma estética que te atrai. Ou às vezes você começa a ler e fala, nossa, que interessante, como que a pessoa deu conta de fazer essa rima bonita, não sei o quê. E eu vou dar um exemplo para você daqui a pouco, que nem está na preparação de aula, mas que eu pensei agora, de uma música do Chico Buarque, que é espetacular. Uma letra muito, muito bem escrita, com uma métrica assim, muito boa, muito legal. E é comum também a presença de figuras de linguagem, como eu já mencionei para você, e as rimas. Vamos ver onde que a gente encontra? Claro que a gente encontra em poema. Se o poema tem, por exemplo, o soneto, que tem uma estrofe com 4 versos, outra estrofe com 4 versos, uma com 3 e uma com 3. E aí dentro ali ele tem as divisões certinhas, você já deve ter estudado soneto. Tem as divisões certinhas, tem as rimas, tudo bonitinho. Ele está na função poética, porque fica esteticamente bonito. Determinados textos em prosa também fazem isso. Aliás, sobre poema, qualquer outro poema que tiver rima já está fazendo função poética. Não precisa ser um soneto, não. Não precisa, não, agora a pessoa tem que ser Vinícius de Moraes para poder usar a função poética. Não tem, não. Você vai ver que até no seu dia a dia você usa. Determinados textos em prosa. Às vezes a pessoa está escrevendo uma crônica, um conto, e ela vai usar alguns desses recursos. Só toma cuidado, e isso eu nem lembro quando, mas foi uma professora que me falou, uma professora de português, eu não lembro se foi no ensino médio, se foi no fundamental, mas ela falou assim, cuidado para não usar rima em redação do Enem, ou do vestibular, ou de alguma coisa assim. Por quê? Porque a redação do Enem, do vestibular, ela está em função referencial ou denotativa. Card para você que tem aula sobre isso aí. E aí, quando você coloca uma rima na redação do Enem, você acaba tirando um pouquinho do função referencial ou denotativa e jogando uma função poética ali. Aí você tem então que prestar atenção para as suas palavras não ficarem rimando, senão vai dar uma sonoridade que não tem que estar lá na redação do Enem. É uma dica que fica para você também, para fazer o texto mais legal, mais adequado até para o contexto do Enem. Anúncios, na verdade, anúncios publicitários também tem. Às vezes a pessoa que vai fazer o anúncio joga uma rima, joga ali um joguinho de palavra. Eles jogam muito jogo de palavra, né? Um joguinho de palavra legal. Tem também ditados populares, e aí eu vou mandar um salve hoje para uma pessoa que comentou numa das nossas questões do Enem aqui no canal. Foi o Flow, comentou há alguns dias, eu pedi lá nessa questão do Enem, eu vou deixar o card da questão para você ver aí.
Eu pedi nessa resolução de questão do Enem para as pessoas colocarem um ditado popular que elas gostassem. E aí o Flow colocou lá pra gente: sol e chuva, casamento de viúva. Qual que é o sentido que tem nesse ditado? Ele não necessariamente tem um sentido muito profundo. O negócio dele tá mesmo nesse joguinho de palavras, nessa rima. Sol e chuva, casamento de viúva. É um ditado popular que ele gosta e aí eu deixei aí também. Tem outros. Esse exemplo da cachoeira que eu coloquei aí para você é do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Que bonitinho, né? Fica bonitinho esteticamente esse ditado popular. E nós temos também os memes. Você que faz parte dessa indústria, que é uma das poucas indústrias no país que funciona assim, 24 horas por dia, que produz mesmo, que é a indústria do meme, você pode estar fazendo função poética da linguagem. Quando? Quando você você faz o seu meme colocando um texto assim de uma posição diferente, numa posição que vai te ajudar a passar uma determinada mensagem, ou às vezes quando você joga uma rima, um joguinho de palavra legal, isso tudo aí ajuda você a fazer um texto em função poética. Vamos ver, vamos ver alguns exemplos? Olha, esse tempo seco, essa fumaça no ar acaba com a minha garganta. Nós temos aí um exemplo de um poema concreto, é de um movimento chamado concretismo. O cara que fez esse poema aí é o Augusto de Campos, não é o Augusto Liberato do Bigu, não. É o Augusto de Campos. E ele fez esse poema que você vai ver em 1 milhão de aula, você vai ver em 230 provas. Por quê? Porque é muito comum usarem esse texto aí. É o clichêzão da poesia concreta. Fala de poesia concreta que você bate o olho e você já consegue ver alguma coisa, né? Você não precisa nem ler. Mas quando você vai ler essa aí, primeiro você bate o olho e você vê um palavrão grande, lixo. A hora que você chega perto, que você vai ver, tá luxo, 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 não, luxo, 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 luxo. Quer dizer, ele tá querendo dizer aí que a pessoa fica ligada demais em luxo, 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 mas que tudo é lixo. Tudo vai parar no lixo. Como diria, se não me engano, Rita Lee, tudo vira... É isso aí que você sabe. Então, é uma poesia concreta que usa essa função poética da linguagem explicitamente. O foco dele era fazer o texto atrativo, esteticamente bonito, e tá aí. Só que você pensa assim, mas poesia concreta é daquela época lá das cavernas, 1960 e pouco, nossa, das cavernas, meu Deus. Não necessariamente. Tem gente hoje em dia ainda que faz. Olha que legal essa que eu tô colocando para você aí. Eu vou te contar aqui de quem que ela é do Fábio Bahia. Eu tô aqui com o Instagram, Poema Concreto, que tá na descrição para você aí. Vai lá e segue que você vai ver quanta coisa legal que tem lá. Esse Fábio Bahia, ele é professor também, ele é meu colega de letras, formado em letras também pela UNEB, e ele faz esse tipo de texto aí em poesia concreta, ele já ganhou prêmios e tudo mais. E aí eu escolhi essa, ele tem uma imensidão desses textos no Instagram dele. Eu poderia ter escolhido outro, escolhi essa porque eu já gosto de trevo. Não sei se você já viu, eu gosto de trevo, tá aí pra você, ó. E até parece com o meu, esse aí da poesia. E aí, para você conseguir ler, é interessante que você não consegue ler assim direitinho, você tem que ir girando. Tira a rotação de tela do seu telefone, se você estiver assistindo pelo telefone, e vai girando para você ver, ó. É assim, tá escrito o seguinte: somente a quarta traria a sorte. Não haveria outra dotada do mesmo aporte? Ó, rimou. Função poética. Cadê mesmo aporte? É difícil, né? Ó, penso que cada um faz a sua boa sorte. Então tem as rimas, tudo bonitinho. O que ele quer dizer? É um trevo de 3 folhas. E ele falando que não é porque não vai trazer sorte só o que tem 4 folhas. Então, que cada um faz a sua boa sorte aí também. Muito legal, fica a recomendação para você seguir lá o Instagram dele, que é muito cheio de coisas interessantes. E aí é um exemplo pra gente de função poética. Além de você bate o olho, você já fala, nossa, que legal. Então ele já colocou as palavras no papel de um jeito diferente, como a gente falou lá no começo.
ainda tem as rimas, tudo direitinho, para dar ainda mais função poética para a coisa. E não necessariamente deixa de estar em outras funções da linguagem. Vamos ver um outro exemplo? Agora é um anúncio publicitário, SBP me patrocina, porque dá muito mosquito aqui, muito pernilongo, muriçoca, tudo. Então a SBP manda para mim daquele grande assim. Aí o anúncio do SBP fala: terrível contra os insetos. Contra os insetos. Você até lembra do comercial na televisão? Não sei nem para que eu fico falando isso aqui. Você lembra que na televisão a voz fala: SBP é terrível contra os insetos. Contra os insetos. Significa o quê? Que o SBP é um joguinho de palavra lá, uma forminha de falar diferente, só que no papel você já bate o olho, você já lembra do comercial da televisão. Quer dizer que o SBP mata os insetos. Não vai matar só a calopsita, não vai matar o periquito, não vai matar o cachorrinho, não vai matar o neném. Vai matar os insetos. E aí tem o joguinho de palavras direitinho para o texto ficar bonito, né? Ficar esteticamente legal, bom de falar. E a publicidade usa muito disso para poder fixar na cabecinha das pessoas. Vamos ver o próximo? O próximo é um meme. Claro que é um meme, tem que ser um meme. E aí, olha só, você merece amor de sobra, não sobras de amor. É função poética, porque fez esse jogo de palavras aí. Você merece amor de sobra, não sobras de amor. Muito bem. Antes de passar aí para nossa definição, para a gente fechar a prova, eu tinha falado que eu pensei numa música do nosso querido Chico Buarque. Eu vou achar aqui para mostrar para você. Eu vou até deixar o card aí, deixa eu ver. Minuto 16, né? Eu não repara não que eu anoto aqui o minuto onde eu vou pôr o card. Mas eu vou deixar o card aí para você ouvir a música também. É Construção, do Chico Buarque. Ele fala... A música é enorme, ó, tá? Não sei se vai dar para você ver aí, ó. É enorme, muito grande mesmo. Então por isso que eu vou deixar para você ouvir. Mas no comecinho ele fala: amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido, subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Tem uma métrica muito bem feita, a contagem de sílabas aí na fala é muito bem feita, e tem aí as palavras, as proparoxítonas no final. Todas as palavras do fim do verso são proparoxítonas, são palavras que a antepenúltima sílaba é a sílaba mais forte, a sílaba tônica, e as proparoxítonas, como você sabe, todas são acentuadas. Então dá um efeito muito legal. E assim, a mente brilhante mesmo do Chico Buarque para poder escrever isso aí, fantástico. Nunca vi outra pessoa conseguir fazer uma coisa assim tão... Está bem calculadinha, matemática pura o negócio, é muito legal. Eu sou uma pessoa que gosta de matemática. Definição para você aí, para a gente encerrar essa aula de hoje. Função poética da linguagem, então, ocorre quando o foco do texto está na mensagem ou no texto. Quer dizer, o foco, o objetivo do autor, o objetivo de quem está escrevendo, do locutor, é fazer um texto que fique esteticamente atraente, ok? Não necessariamente o texto vai estar só em função poética. Vou dar o próprio exemplo aqui do Chico Buarque. Ele está narrando o que uma pessoa fez. Olha só, as ações de uma pessoa. Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. Ele está narrando. Nesse momento que ele está narrando, ele está fazendo função referencial ou denotativa. Card para você de referencial ou denotativa, se eu não tiver deixado ainda, que eu já deixei 1, 2, 3, 4, 5 cards, esse é o sexto. Se eu não tiver deixado ainda, vai aparecer para você agora. Se eu já tiver deixado, fica sempre um i no cantinho, é só você clicar que aparece lá todos os cards. E aí, a gente falou nessa função referencial ou denotativa o quê? Que trechos de narração onde o autor está contando, né, algumas coisas que o personagem fez, ele está só explicando o que o personagem fez, são função referencial ou denotativa, o foco está no assunto. Então, nessa música, ele tem perfeitamente uma letra com função referencial ou denotativa e, ao mesmo tempo, função poética. É um exemplo claríssimo de que dá para ter 2, 3, várias funções poéticas, várias funções da linguagem no mesmo texto. Bora fechar?
Bora fechar. É isso aí, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, você sabe, né? Você ajuda muita gente fazendo o quê? Se inscrevendo no canal. Se inscreve aí. Você vai ajudar bastante. E aqui todo dia tem conteúdo para você. Tem questão do Enem corrigida, tem aula de gramática, tem aula de redação, tem um monte de coisa. Então, você se inscreve aí para ajudar a gente sempre, ok? Eu fico por aqui, em breve tem mais, todo dia tem aula. Na próxima função da linguagem, que é a última, nós vamos falar de função meta. Oh, mas eu adoro função metalinguística. É muito legal e tem muito exemplo legal. E aí você vai poder colocar o seu catálogo de streaming no dia, em dia, né, depois dessa aula, para você pegar todas as referências. Segura essa ref aí. Ó, a gente volta em breve, tá bom? Tchau, tchau.